poder te escutar. Como é importante ouvir você falar. Olho nos seus olhos, ofereço o coração. Depois com amor dou a minha opinião. Ouvir é muito fácil, basta apenas praticar. Procuro compreender pra poder te ajudar. O corpo é sabido, ele vai nos ensinar. 2 ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. 2 ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de educação socioemocional? Então, preste bastante atenção na explicação da Tia Mo. Vamos lá. Nós estamos estudando o hábito 5, que é procure primeiro compreender para depois ser compreendido, que é ouvir primeiro para depois falar. E nós já estudamos os tipos de escuta, que é a escuta ativa, a escuta eficiente, né? Que o bom líder, ele ouve com os olhos, com os ouvidos, com o coração, que ele tem empatia pela outra pessoa, que ele procura sempre ver as coisas com o paradigma do outro, com a visão do outro, né? E agora, hoje, nós vamos estudar a segunda parte do hábito 5, que é depois ser compreendido, com as formas de falar em público, com as formas de expressar, né, o seu sentimento, tá bom? Porque não é só ouvir o outro com o coração, com os olhos e com o ouvido e não saber se expressar. Que bons líderes sabem se expressar, certo? Bons líderes sabem se expressar e têm confiança no que eles dizem. Tá bom? O conceito-chave da aula de hoje é falar em público. Objetivo em mente. A segunda parte do hábito 5, que é depois ser compreendido, é tão importante quanto a primeira parte. Compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e opiniões em público demanda ainda mais coragem. Compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e opiniões em público demanda ainda mais coragem. Falar em público requer confiança, e a confiança vem com a prática. Então, a habilidade de falar em público não é uma característica inata. O que é característica inata, Pro? Característica inata é aquela característica que já nasce com a pessoa, já nasce com o indivíduo. Falar em público é uma característica que é adquirida. Como assim adquirida? Vocês conseguem, nós conseguimos melhorar a nossa forma de falar em público com a prática, falando em público, com a técnica de treinamento, certo? Então, primeiro, você vai planejar a sua fala, você vai falar a primeira vez. Vai ser difícil? Vai ser difícil, ainda mais para as pessoas mais tímidas, como a Tia Mo era. Mas, com a prática, vocês conseguem desenvolver essa forma de falar em público, o jeito mais fácil. Tem algumas técnicas também. Então, falar em público é uma característica que é desenvolvida por cada um de nós. Se vocês quiserem, vocês conseguem, tá certo? Qual o material que nós vamos utilizar na aula de hoje? A apostila Descobrindo o Líder em Mim, páginas 44, 45, o lápis e a borracha. Nesta lição, você irá descobrir 3 coisas. Primeira coisa, palestrantes bem-sucedidos se preparam. Então, eles estudam o que eles vão dizer antes, eles pensam, eles se planejam, certo? E bons líderes também planejam, não é mesmo? 2, todos nós temos o potencial de ficar à vontade para falar publicamente. Porém, isso vem com a prática, com a técnica ali do treinamento, tá bom? E 3, a coragem e a confiança são obtidas por meio da prática, não é mesmo? Então, a primeira vez vai ser difícil, a segunda um pouquinho mais fácil. E a terceira vez, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza? Por que eu tenho certeza? Experiência própria, tá bom? Então, hábito 5,
procure primeiro compreender para depois ser compreendido, falar em público. Então, o discurso público tem sido uma habilidade de liderança importante ao longo da história. E ainda hoje é uma habilidade importante de liderança. Aqui, na página 44, nós vamos ler a história do Frederick Douglass, que foi um poderoso orador público que vivia na América no século XIX. Muitos consideram que ele é o mais influente líder afro-americano do século XIX. Olha só, vamos conhecer então o Frederick Douglass. Falar com confiança faz parte da segunda metade do hábito 5, que é depois de ser compreendido. Cada vez que você fala em público, você tem a oportunidade de crescer em sua força de liderança e influência. Falando com firmeza e certeza. Acompanhe com os olhos, aí na apostila de vocês, na página 44, a leitura da história do Frederick Douglass. Ao longo da história, grandes líderes uniam pessoas e causaram grandes mudanças por meio da sua capacidade de falar com firmeza e certeza. Um desses líderes foi Frederick Douglass. Frederick Douglass nasceu em 1818. Sua mãe era uma escrava e ele também nasceu na escravidão. Por volta dos 12 anos, a esposa do seu senhor começou a ensinar a Frederick o alfabeto. No entanto, quando o senhor descobriu, ele proibiu sua esposa de continuar. Olha que pena. Frederick ainda queria aprender, então secretamente ele aprendeu a ler sozinho. Olha só. Uma vez que aprendeu a ler, ele começou a ler sobre a escravidão. Em 1838, disfarçou-se de marinheiro e escapou da escravidão. Finalmente, ele foi capaz de viver por conta própria como um homem livre. Mas, dentro de seu coração, Frederick não estava livre e nem resolvido. Ele se preocupava com outras pessoas que continuavam sendo escravos. Frederick começou a falar em reuniões sobre suas experiências como um escravo. Ele falava de uma maneira que ganhava os corações e as mentes de seu público. Por meio de seus discursos, disse a milhares de pessoas como os escravos estavam sendo maltratados. Ele mudou a opinião de muitas pessoas sobre a escravidão. Olha o papel importante do Frederick. Último parágrafo. Antes de morrer, Frederick Douglass alcançou seu objetivo de ver o fim da escravidão nos Estados Unidos. Com sua habilidade de fazer um discurso público com firmeza e certeza, ele influenciou e inspirou a vida de muitas pessoas. Olha como o Frederick foi fantástico e muito importante na vida de todos aqueles escravos daquela época. Olha, gente, como ele aproveitou as pequenas oportunidades que a vida deu a ele e utilizou-as de forma muito importante, né? Com que ele conseguisse ajudar as outras pessoas e se expressar da forma correta, né? Porque se não fosse ele, as outras pessoas que estavam fora ali da escravidão não teriam como saber como os escravos se sentiam sendo escravos, como era a vida dos escravos, tá certo? Então, terminou de ler o texto da página 44, nós vamos para a página 45. Frederick Douglass encontrou sua voz no discurso público e influenciou muitas pessoas. Ele foi muito importante, né, naquela época. Ele se importava com o que ele estava apresentando. Ele mostrou ao público que era confiável e tinha conhecimento. Ele passou confiança no discurso dele, certo? Última frase. Ele se conectou com o seu público e influenciou essas pessoas. Então, ele foi muito importante naquele momento, né? Em que tudo estava acontecendo, em que os negros eram escravos, eram maltratados. Mesmo? Então, vamos lá. Depois dessa história, da nossa reflexão, vocês vão responder essas 3 perguntinhas da página 45, de acordo
com a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. Se você fosse convidado a fazer um discurso sobre algo com o que você se importa profundamente, qual seria o tema? Então, se você, aluno, fosse convidado hoje para fazer um discurso sobre alguma coisa que você se importa, qual seria o tema? Sobre o que você falaria? Segundo, como você mostraria ao público que você é confiável e tem conhecimento? Como que você ia demonstrar ao público que você tem conhecimento sobre o assunto? Estudando sobre o assunto, se informando primeiro, fazendo um tópico, né? Sobre o que você vai falar, tá bom? Não é só chegar, eu vou falar agora e falar. Não, você primeiro tem que ter um roteiro, um script ali atrás, como se fosse um apresentador de jornal. Eles têm um script ali, certo? Terceira pergunta, como você se conectaria com o seu público e influenciaria as pessoas para que se importassem com o que você vai falar? O que você faria para chamar a atenção das pessoas, para que elas prestassem atenção no seu discurso e se importassem com o que você vai falar? O que você faria? Então, responda aí essas 3 perguntinhas, tá bom? Que tal tirar sua ideia do papel e apresentar para a turma? Eu, Tchamô, vou ajudar você e seus colegas nessa atividade. Você é capaz. Então, depois de fazer o seu roteiro aqui, né, respondendo essas 3 perguntinhas, grave um vídeo apresentando a sua ideia, tá bom? Então, grave um vídeo me contando, me apresentando a sua ideia para mim, para Tchamô e para os seus amigos de sala, tá certo? Que eu vou postar o vídeo de vocês, tá bom? Então, terminou de responder a página 45, fez o seu vídeo. Vamos lá, caderno de educação socioemocional, coloque a data de hoje, Franca, 22 de setembro de 2020 e responda. Para finalizar, complete a frase. Falar em público exige coragem e confiança. Por quê? Por que falar em público exige coragem e confiança? Responda aí. Tire uma foto das páginas 44 e 45 da apostila Descobrindo o Líder em Mim, do caderno de educação socioemocional e me envie ainda hoje. E faça o vídeo apresentando as suas ideias, o seu discurso, para que você perca o medo, para que você treine falar em público e me envie, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp privado que eu estou à disposição para respondê-los, tá certo? Um grande beijo, boa tarde, bons estudos. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Tchau!